Saudações! Hoje, aqui na quinta coluna, iremos lhes apresentar a tradução de um artigo de Jonathan Culbreth, do European Conservative. O artigo diz: após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a refazer o mundo à sua própria imagem. O triunfo da democracia liberal sobre as potências do eixo marcou uma etapa definitivamente nova na história mundial. Foi o triunfo do mundo livre sobre o autoritarismo e a dominação totalitária. O próximo grande inimigo a ser conquistado seria o antigo aliado dos Estados Unidos contra o nazismo, a União Soviética, cuja derrota no final da Guerra Fria marcaria ainda mais uma etapa na história da reestruturação do mundo às mãos da América. Após a queda da União Soviética, a democracia liberal tornou-se verdadeiramente universal. A ideologia e a forma política dos Estados Unidos, assim como o sistema econômico que herdara e expandia de seu antecessor britânico, era verdadeiramente global. Era a era da unipolaridade. O desenvolvimento econômico em todo o mundo ocorreu apenas dentro dos parâmetros do mundo unipolar governado pelo novo hegemon. Em termos de comércio, que foram estabelecidos pelas instituições de governança global americanas. Mesmo grandes países como Rússia e a China tiveram que jogar de acordo com as regras americanas. E a China, em particular, tornou-se o local principal da força de trabalho do capitalismo multinacional americano. O mercado mundial era, em todos os aspectos, uma característica do globalismo americano, uma ferramenta do que muitos identificaram como colonialismo americano. Isto é, o capitalismo em escala global, onde os próprios Estados Unidos eram a casa do capital global. A China, com o melhor de sua capacidade, aproveitou sua inclusão no mercado mundial e usou esse status para engendrar sua notável ascensão como a segunda maior superpotência e a maior economia do mundo. Ao contrário de todas as expectativas do Ocidente, a mercantilização e a abertura da China ao mundo não induziu a liberalização ideológica, mas permitiu que a China se tornasse o mais formidável desafiador da hegemonia liberal americana. Ao mesmo tempo, embora a recuperação econômica da Rússia após o colapso soviético não tenha sido tão impressionante quanto a da China, ela se tornou uma fonte crítica de petróleo e energia para grande parte do mundo ocidental. Um importante ativo em sua caixa de ferramentas de alavancagem geopolítica, como os acontecimentos recentes demonstram de forma muito clara. O poder militar e brando da Rússia são impressionantes o suficiente para torná-la um oponente digno da unipolaridade americana. No entanto, suas diferentes circunstâncias e graus de integração no mercado mundial também levaram os líderes intelectuais da Rússia e da China a conceber um mundo multipolar emergente de formas distintas, apesar da sua substancial convergência em oposição à unipolaridade ocidental. Embora ambos os países tenham sofrido décadas de humilhação nas mãos do Ocidente, as condições materiais concretas que afetaram ambos os países após a queda da União Soviética são radicalmente distintas. Uma análise marxista esperaria que essas condições materiais distintas afetassem as ideologias que tomariam forma em solo russo e chinês. De fato, isto é exatamente o que aconteceu. Dois pensadores exemplificaram essas ideologias distintas de uma forma especialmente clara: Alexander Dugin e Jiang Xiong. Vale a pena examinar mais de perto as teorias da multipolaridade formuladas por esses dois pensadores a fim de compreender as distintas formações ideológicas da Rússia e da China moderna. Depois que a União Soviética foi oficialmente dissolvida em 31 de dezembro de 1991, a Rússia caiu em um estado de caos político e econômico absoluto. A transição de uma economia socialista planejada para um país democrático liberal com uma economia de mercado livre deveria ocorrer da noite para o dia, segundo os teóricos neoliberais da terapia de choque econômica, cujos métodos foram brutalmente implementados na Rússia sob a presidência de Boris Yeltsin. A súbita liberalização dos preços e privatização da propriedade produtiva deveria transformar a Rússia em um país livre, segundo os modelos dos grandes países capitalistas do Ocidente. Ao invés disso, a Rússia mergulhou de cabeça em uma nova fase de pobreza e miséria. O PIB caiu 1/6, o sistema de distribuição entrou em colapso e nenhum mecanismo de mercado eficiente pareceu substituí-lo. A escassez e a inflação assolaram a nação e um rápido processo de desindustrialização foi estabelecido. Ao mesmo tempo, em nítido contraste com a mercantilização e economia chinesa,
A transformação da Rússia de uma economia planificada para uma economia de mercado foi acompanhada por uma dolorosa desintegração a partir do contexto global maior. A caracterização usual da economia soviética enfatiza suas proibições estritas ao investimento estrangeiro, o que certamente é verdade, em certa medida, mas de fato todo o bloco soviético, composto por vários países da Europa Central e Oriental, bem como países asiáticos, africanos e latino-americanos, desfrutou de um alto nível de integração econômica interna que contribuiu muito para o fluxo de capital através da União Soviética. A desintegração de todo este bloco após 91 e o movimento ocidental de muitos países anteriormente soviéticos significou a destruição da vasta rede de laços políticos e econômicos que outrora contribuíram para a força da Rússia. Assim, na prática, a abolição do socialismo soviético significou não apenas o empobrecimento, mas também o isolamento da Rússia do resto do mundo. Desde então, nos anos marcados pelo governo do presidente Vladimir Putin, a Rússia passou por impressionante grau de reintegração no mercado mundial, baseado principalmente em sua grande oferta de recursos naturais importantes, o que levou a uma robusta recuperação econômica, embora a riqueza da Rússia não esteja nem perto dos níveis que atingiu no ponto alto do domínio soviético. No entanto, apesar de sua recuperação bastante impressionante, a Rússia ainda está atrás de grande parte do mundo desenvolvido. Continua a ser objeto de desdém ocidental, sobra da era da Guerra Fria, e ainda é profundamente afetada pela memória dos seus maus tratos e isolamentos pelo Ocidente. Este isolamento profundo produziu uma ideologia única para a Rússia, motivada pelo ressentimento em relação às pretensões do Ocidente e, especialmente da América, de melhorar o mundo através da globalização e do liberalismo, da democracia e do livre comércio capitalista. A nova ambição da Rússia é tornar-se novamente uma grande e independente civilização, enraizada na consciência renovada de sua singularidade política, econômica e cultural, e sem a ajuda do Ocidente. Alexander Dugin, talvez o principal filósofo político e analista geopolítico da Rússia, deu uma formulação teórica especialmente clara a esta nova ideologia russa, que ele lança nos termos de multipolaridade. Em A Quarta Teoria Política, ele elucida uma visão multipolar do futuro global contra o pano de fundo de 3 décadas da unipolaridade centrada na América, após o sistema unipolar opressivo que tratou efetivamente as nações da periferia do Império Americano como estados párias ou fontes fáceis de mão de obra barata. Dugin vê a fratura do globo em múltiplos grandes espaços, unidos internamente por seus próprios sistemas políticos, econômicos e culturais únicos, com uma próxima fase inevitável na evolução da ordem global. Aqui Dugin segue explicitamente a teoria de Carl Schmitt sobre Großraum, o grande espaço, que também está na base de teorias realistas de relações internacionais como promovida por John Mearsheimer e outros estudiosos. Mas em A Teoria de um Mundo Multipolar, Dugin também reconhece sua dívida com o cientista político Samuel Huntington, baseado em Harvard, que escreveu uma obra controversa intitulada O Choque das Civilizações, como refutação à tese triunfalista de Francis Fukuyama sobre o fim da história. Huntington argumentou que o fim da Guerra Fria não necessariamente significou o fim da história nem a vitória de um modelo predominantemente americano de governança democrática liberal e suas consequentes formas econômicas e culturais sobre o resto do mundo. Ao contrário, o colapso de um sistema bipolar soviético-americano apenas abriu caminho para o surgimento de um mundo multipolar, onde as civilizações independentes se tornariam novos agentes da história mundial. E, mais pessimistas, os agentes de quaisquer novos grandes conflitos que pudessem surgir, enquanto que a tese otimista de Fukuyama apontava para o fim da política e do conflito político. Huntington pensava que a possibilidade de conflito permanecia onde as civilizações seriam os principais agentes do conflito. Daí o nome Choque de Civilizações. Neste modelo, grandes civilizações como a Rússia e a China mantêm sua autonomia política, ou pelo menos cultural, e sua tensão com o bloco ocidental, denominado pelos americanos, deve ser interpretada como o choque entre grandes civilizações. Dugin aceita mais ou menos a estrutura de Huntington, mas com a qualificação crucial de que, algumas décadas depois de Huntington e Fukuyama escreverem suas teses de quebra de padrões,
É a ordem unipolar descrita por Fukuyama que de fato tem caracterizado o mundo desde o fim da Guerra Fria. A multipolaridade, ou choque de civilizações, descreve assim o mundo que agora está emergindo após a unipolaridade, como inevitável rejeição multicivilizacional da unipolaridade americana, e a eventual dissolução do mundo unipolar em um conjunto de grandes estados civilizatórios, entre os quais um certo equilíbrio de poderes obteria em nível internacional, em que cada um possuiria sua própria soberania independente sobre seus próprios assuntos políticos, econômicos e culturais internos. Além disso, Dugin esforça-se para esclarecer que a dissolução do Império Global centrado nos Estados Unidos em conjuntos de grandes espaços autárquicos não é simplesmente um retorno retrógrado ou reacionário às formas pré-modernas do Império Regional. A unidade política constituída por cada polo civilizatório do mundo multipolar é um tipo de Estado inteiramente novo, mas no qual várias características de Estados pré-modernos e modernos aparecem em uma nova forma. O Estado civilizacional possui soberania sobre seus próprios assuntos, possui um centro legal de poder, contudo a aplicação deste poder é diferenciada de acordo com a distinta composição etnocultural e confessional da população. Assim deve operar de acordo com o princípio da subsidiariedade, deve incorporar uma grande variedade de identidades e instituições coletivas e individuais, o que é convencionalmente chamado de sociedade civil, e seus distintos estratos sociais, étnicos, religiosos, de classe e outros tipos de grupos, devem ser legalmente representados. Desta forma, afirma Dugin, a entidade política que governa uma civilização distinta ao Estado Novo, que incorpora diferentes características de estados pré-modernos, que, tomadas separadamente, seriam de fato familiares, de uma forma semelhante ao movimento hegeliano de sublação ou a negação da negação. Acima de tudo, uma das principais características do mundo multipolar será sua rejeição de formas universais de soberania, como a que foi efetivamente afirmado pelo Império Global americano. Acompanhando esta rejeição da soberania universal, está uma crítica aos universalismos epistemológicos e morais que pretendem julgar e avaliar os modelos regionais de organização social ou de forma cultural de acordo com um padrão universal imaginado. É de acordo com tal universalismo que o Império Americano tem operado, reivindicado não apenas uma soberania política sobre todo o globo, mas também uma autoridade ideológica e moral para pronunciar julgamentos sobre este mundo, de acordo com um conjunto de padrões ideológicos consagrados nas teorias típicas do liberalismo. A teoria da multipolaridade rejeita tal universalismo em favor de uma visão mais relativista, embora, que eu saiba, Dugin não use este termo, na qual os sistemas políticos e culturais de civilizações distintas são normativamente incomensuráveis. E ainda assim, apesar da aparência do relativismo, Dugin não hesita em declarar que o Império Global americano é mau e que o Império Americano deve ser destruído, e a certa altura será. Ao fazer essa declaração, ele dá voz à multidão de comunidade do mundo inteiro que se decepcionaram com a governança do grande soberano do Ocidente, que governou o mundo em uma última instância do seu próprio interesse. O globalismo foi a versão original do America First. Assim, a aspiração do multipolarismo russo é liberar as civilizações emergentes do mundo na África, Índia, China, América do Sul e outros lugares das invasões do globalismo americano e conceder às civilizações distintas sua própria soberania. A comercialização da China nos anos 80, na época da Reforma e da Abertura, seguiu uma trajetória muito diferente da Rússia. Enquanto a Rússia sofreu a dor prolongada da terapia de choque econômica, da qual ainda hoje não se recuperou completamente, a mercantilização da China permitiu que sua economia passasse por uma acentuada aceleração no crescimento da produtividade, tornando a China uma das nações mais ricas do mundo em questão de poucas décadas. Enquanto os típicos relatos ocidentais da reforma e abertura da China sob Deng Xiaoping tipicamente a retratam como um afastamento da visão maoísta anterior do socialismo chinês, há outra leitura desta era da história chinesa, que a vê como um retorno à abordagem científica do marxismo-leninismo que o próprio Mao Tse-tung abraçou. De acordo com essa leitura, o próprio capitalismo cumpre um propósito definido na progressão da história em direção ao socialismo e ao comunismo. De fato, os escritos de Vladimir Lenin estão repletos de repetições desta lembrança básica. O próprio socialismo depende do capitalismo para desenvolver os meios de produção, de acordo com as leis de desenvolvimento capitalistas que foram elucidadas por Karl Marx.
Sabe-se que os próprios esforços de Mao em tal desenvolvimento falharam tragicamente, fato que é reconhecido até mesmo nas fileiras mais altas do Partido Comunista Chinês. O grande salto para frente resultou em uma das piores fomes da era moderna. Foi quando Deng Xiaoping iniciou um ambicioso programa de reforma e abertura que, finalmente, o Programa Socialista de Desenvolvimento Econômico teria realmente um sucesso sem precedentes. Nessa leitura da história, em vez de um afastamento da concepção tradicional marxista-leninista e maoísta do desenvolvimento socialista, a reforma e a abertura realizaram o que o grande salto para frente pretendia alcançar. As políticas de reforma de Deng Xiaoping contrastavam de forma marcante com a terapia de choque, que depauperou a Rússia. Ao invés da liberalização de todos os preços em um único Big Bang, a liderança decidiu liberalizar os preços gradualmente e dentro dos parâmetros dos famosos sistemas de faixa dupla. Os preços de bens da indústria leve e dos bens de consumo podiam flutuar de acordo com os sinais padrão do mercado, enquanto os preços dos bens da indústria pesada e dos bens essenciais como ferro, aços e grãos eram submetidos a um controle mais rigoroso pelo governo central. Essa abordagem mais cuidadosa da comercialização permitiu que o aparelho de planejamento central supervisionasse a reforma e até contribuiu para a criação de novos mercados e arenas de produção, com o efeito notável de que a China começou a desfrutar de uma trajetória ascendente na criação de riqueza, ao invés do declínio que ocorreu na Rússia. Mais importante ainda, a reforma da China foi auxiliada por a abertura do investimento de capital estrangeiro do Ocidente, em contraste com a desintegração da rede comercial da Rússia dentro do bloco oriental. Somas maciças de capital começaram a fluir para a China, em particular da América, lançando as bases para sua milagrosa ascensão nas 3 décadas seguintes. A China tornou-se o principal destino de produção terceirizada do Ocidente, o que transformou na oficina superindustrial do mundo, que ela ainda é hoje. Em 2001, a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, e não só foi um membro plenamente integrado da comunidade global, mas também se tornou o principal produtor de bens de consumos baratos do mundo, bem como de bens mais pesados como o aço. Em um certo sentido, o mundo inteiro se tornou dependente da China. A realidade da globalização se tornou uma parte irreversível da identidade moderna da China. O peculiar caminho de transformação da China deu origem a uma concepção ideológica muito particular de seu papel na história mundial. O presidente Xi Jinping encarna essa ideologia em sua filosofia de governo, que tem recebido muita atenção de estudiosos e analistas de todo o mundo. Mas a explicação e defesa mais autorizada do pensamento de Xi Jinping vem de Jiang Qinggong, um estudioso altamente respeitado do direito constitucional da Universidade de Pequim. Alguns dos textos de Jiang foram publicados em inglês pelo projeto Reading the China Dream, juntamente com os ensaios e discursos dos outros importantes estudiosos do desenvolvimento da China moderna. A exposição de Jiang Qinggong do pensamento de Xi Jinping, ou mais amplamente na ideologia do socialismo com características chinesas, o caracteriza em termos marxistas como a superestrutura ideológica natural para complementar a base material do socialismo chinês. A visão de mundo particular de Jiang, depois do globalismo americano, é profundamente informada pela história moderna da China, que, especialmente depois da era da reforma e abertura, tem estado tão profundamente entrelaçada com o próprio globalismo americano. Em um texto intitulado Filosofia e História, Jiang contesta explicitamente a leitura comum que tenta ver uma contradição entre a era de Mao Tse-tung e a de Deng Xiaoping, e retrata a progressão histórica de Mao para Deng, para Xi, como uma evolução contínua e coerente com os 3 estágios, ao invés de um processo marcado por grandes rupturas e mudanças de paradigma. Sob Mao, a China levantou-se. Sob Deng, ficou rica. E sob Xi, a China está se tornando forte. Assim como a teoria russa da multipolaridade de Alexander Dugin, Jiang apresenta a ideologia do socialismo chinês como uma alternativa radical ao fim da história dominada pelos americanos, teorizada por Fukuyama, e também cita que o choque de civilizações de Huntington como um modelo alternativo de ordem mundial. Jiang se une a Dugin e outros teóricos da multipolaridade na expectativa do fim da dominação global ocidental e do capitalismo ocidental. Mas a atitude de Jiang em relação à globalização como tal parece distinta da de Dugin, uma vez que a globalização desempenha um papel tão central em seu relato de ascensão da China ao poder, especialmente através da era Deng Xiaoping, de se tornar rico. Durante a era Deng,
O famoso objetivo da China era participar voluntariamente do sistema internacional de comércio, até mesmo ajudar na criação da própria unipolaridade americana e, enquanto isso, esconder sua luz debaixo de um alqueire, até que o tempo estivesse maduro. Maduro para quê? Jiang acredita que a posição única da China no sistema internacional lhe confere uma responsabilidade particular perante toda a espécie humana, além das fronteiras da própria nação chinesa. Ele escreve, abre aspas, neste contexto internacional, a construção do socialismo com características chinesas não só tem grande significado em relação ao grande renascimento da nação chinesa dentro do contexto da história da civilização chinesa, mas também possui grande significado em relação à busca do futuro da civilização da humanidade em geral. Se a civilização chinesa pôde fazer uma nova contribuição para toda a humanidade independente, em grande medida, a civilização chinesa poderia buscar um novo caminho de modernização para o desenvolvimento da humanidade. Mas após a ascensão da China, para se tornar a segunda economia do mundo, a China está agora no centro da cena mundial e não pode ignorar suas obrigações para com o resto do mundo. Concentrando-se apenas em seu próprio destino, a China deve recalibrar suas relações com o mundo, ligando a construção do socialismo com características chinesas, juntamente com o desenvolvimento do mundo inteiro, unindo-se ativamente à governança do mundo, assumindo suas responsabilidades para com toda a humanidade. Este é um afastamento marcante da linguagem da multipolaridade que prevê um conjunto de grandes civilizações mais ou menos concentradas em seus próprios destinos, sem interferir nos destinos de outras civilizações. As aspirações da China, ao contrário, excedem os limites de seu próprio destino e estão inerentemente envolvidas com o destino de toda a humanidade. Estas são reivindicações impressionantes, moldadas, em grande parte, pelo profundo entrelaçamento da China com o desenvolvimento da atual ordem mundial. Em outro texto, intitulado Império e Ordem Mundial, Jiang Qinggong vê o progresso da história mundial como o progresso de unidades políticas menores em direção a conglomerados maiores, ou impérios, culminando na última fase do Império Mundial, atualmente presidido pelos Estados Unidos da América, embora novamente com a contribuição indispensável da própria China. A direção irreversível da história sobre este relato é em direção à ordem universal das coisas. O tom de Jiang é quase fatalista. Doravante, nenhum país poderá existir fora deste sistema de comércio global com sua liberdade, Estado de Direito e democracia. Cada país, queira ou não, será necessariamente implicado na construção deste império mundial. A China está, é claro, incluída nesta avaliação. Assim, Jiang interpreta o mundo multipolar não como retorno à era dos impérios civilizacionais regionais, mas como uma rebelião interna ao sistema do império global que a própria América construiu e do qual não há volta a dar. Nesta linha, ele corrige uma possível má leitura da tese de Huntington. Mesmo que Huntington tivesse a situação mundial pós-Guerra Fria como um choque de civilizações, e mesmo que tais conflitos civilizacionais se sobreponham, em certa medida, à distribuição geográfica dos impérios civilizacionais regionais, não podemos absolutamente confundir os dois. O que Huntington chamou de choque de civilizações, na verdade, é meramente uma revolta contra o Império Mundial a partir de dentro, que se desenvolverá necessariamente dentro do sistema do atual Império Mundial, assim como deve necessariamente se desenvolver dentro da narrativa filosófica universalista de fim da história, da tecnologia, comércio e comércio, liberdade e Estado de Direito. Da mesma forma, a pressão exibida por países como Rússia e China sobre a América para manter sua posição de hegemonia global deve ser entendida como uma luta para assumir a liderança econômica e política após a realização do Império Mundial. Esta é uma modulação do clássico esquema marxista de luta de classes, onde a própria China desempenha implicitamente o papel do proletariado, lutando contra a burguesia, que é personificada pela própria América. A tomada de liderança global é, na realidade, o estabelecimento de uma ditadura global do proletariado, embora Jiang não se declare explicitamente. No entanto, Jiang não hesita em insinuar que as próprias ambições da China estão exatamente nessa direção, especialmente quando parece que estamos vivendo em uma era de caos, conflitos e mudança maciça, a qual o Império Mundial 1.0, ou seja, o Império Mundial americano, está em declínio e tendendo para o colapso. A própria responsabilidade da China será assumir a posição de liderança no Império Mundial 2.0.
a fim de facilitar o desenvolvimento de todos os povos, além do modelo unilateral de desenvolvimento capitalista que dominou o Império Mundial 1.0. A multipolaridade continua a desempenhar um papel na fase global, mesmo além da rebelião contra a capital global, na medida em que é precisamente dentro dos parâmetros de um império global que a China incentiva todos os países em desenvolvimento a abrirem os seus próprios caminhos para a modernização. No texto de Filosofia e História, Jiang cita o próprio relato de Xi Jinping no 19º Congresso Nacional para elucidar a própria visão de Xi sobre o papel da China em facilitar o desenvolvimento de diferentes regiões ao redor do mundo. Ele oferece uma nova opção para outros países e nações que querem acelerar seu desenvolvimento enquanto preservam sua independência. Jiang repete e desenvolve este pensamento, afirmando que as aspirações da China não é impor um modelo único de desenvolvimento econômico a outros países, como fez o mundo unipolar ocidental, mas precisamente facilitar seu desenvolvimento de acordo com seus próprios caminhos regionais, determinados por suas próprias restrições políticas e culturais locais. Em outro texto importante de 2020, avaliando a história e o estado contemporâneo das relações sino-estadunidenses, Jiang explica como a iniciativa Cinturão e Rota desempenha um papel crucial na implementação dessa visão. O mesmo cuidado com o desenvolvimento das economias regionais também demonstra a confiança caracteristicamente comunista da China no potencial de desenvolvimento de toda a humanidade, e assim as suas aspirações são decididamente universais e cosmopolitas, e não simplesmente nacionalistas. A globalidade ou universalidade continua a desempenhar um papel fundamental na concepção da China de si mesma e de seu destino histórico, o que está de acordo não apenas com a sua ideologia comunista atual, mas também com o clássico conceito confucionista de Tianxia, ou tudo sobre o céu, onde Alexander Dugin tenta visualizar uma ordem mundial definida por múltiplos polos independentes de soberania civilizacional. Jiang Qigong prevê uma ordem mundial ainda presidida por um soberano universal, mas um soberano benevolente cujo único propósito é permitir que os diversos povos, sob sua providência, possam buscar seu bem-estar de acordo com os próprios caminhos distintos de desenvolvimento, onde a visão de Dugin da multipolaridade é simplesmente incompatível com a ordem mundial universal. A visão de Jiang parece implicar uma reconciliação, ou pelo menos uma tensão produtiva, entre a universalidade e particularidade, ou mesmo de unipolaridade e multipolaridade. Além disso, onde a visão de Dugin da entidade política que preside cada polo civilizatório do mundo multipolar tenta sublimar de forma quase hegeliana várias características do Estados pré-modernos, a visão de Jiang da próxima ordem mundial consegue sublimar até mesmo a própria globalidade. Estas teorias distintas da multipolaridade surgem dos distintos destinos da Rússia e da China após a queda da União Soviética. E embora em ambos os países haja um forte ressentimento em relação ao Ocidente, a unipolaridade americana tem tido efeitos profundamente diferentes em cada um deles. Com o advento da unipolaridade, a Rússia caiu em um profundo isolamento, do qual ainda está se recuperando, enquanto a China foi tão bem recebida no novo sistema internacional que até desempenhou o que é indiscutivelmente o papel mais importante na construção desse mesmo sistema, ou seja, o papel do proletariado global. Com certeza, a antipatia que a China compartilha com a Rússia contra o modelo ocidental de desenvolvimento preserva uma sensibilidade para a grande diversidade de modelos de desenvolvimento que é sugerida pelo conceito de multipolaridade. No entanto, ao ver o mundo inteiro depender de si mesma em um sentido material, a China não poderia deixar de se ver em uma posição de potência de soberania global própria. Em uma última análise, a Rússia e a China desempenham papéis importantes no estabelecimento dos parâmetros ideológicos ou teóricos, dentro dos quais todos os países sob o domínio do poder americano devem considerar a questão de seu futuro nas grandes tendências da história mundial. Esta é uma questão que transcende as fronteiras de ideologias políticas convencionais, tais como as colocadas no espectro da direita e esquerda ou do conservador progressista. A ansiedade sobre a inflexibilidade econômica, política e cultural da ordem liberal ocidental é compartilhada por figuras tão diversas como Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump, Viktor Orbán, o Papa Francisco e toda uma série de outras pessoas e grupos de interesses proeminentes em todo o mundo. A questão de como o mundo, após o fim da história,
será moldado assim afeta todos nós. E é por esta razão que as teorias da multipolaridade que estão sendo formuladas na Rússia e na China, os principais opositores da unipolaridade americana, devem ser levadas a sério.